Aí agora existem as alíquotas para pagar o imposto. Vocês aqui, quais são as alíquotas para pagar o imposto pela aferição indireta? Aí nós temos aqui, por exemplo, ó, pessoa física, tá? Então, alíquotas para a pessoa física pagar o imposto pela aferição indireta. A pessoa física paga. Aí nós temos aqui, ó, 20% de patronal, 5,8% de terceiro, 3% de RAT e mais 8% de segurado, que resulta numa alíquota de 36,8%. Então, por exemplo, para quem já trabalha com isso, fala, então quer dizer que essas são as alíquotas para pagar o imposto. Primeiro encontra-se a base de cálculo, depois aplica as alíquotas. Essa é a metodologia que a Receita Federal usa, gente. Essa é a famosa estimativa, né, que a gente chama de aferição indireta. Primeiro apura a base de cálculo, depois aplica a alíquota. Empresa, tá? Quando é obra de empresa, o negócio fica um pouco mais complexo. Pessoa física, é só essa alíquota aqui. Então se a pessoa física resolve pagar a aferição indireta, calcula a aferição, calcula a base de cálculo, a RMT e aplica a alíquota de 36,8%. Agora, quando chega na jurídica, pessoal, é uma dor de barriga, porque a pessoa jurídica envolve outros aspectos que a gente chama de regimes tributários. E aí, quando você vai apurar o INSS pela aferição indireta de uma empresa, muitas vezes tem gente que apura e fala, Márcio do céu, de onde saiu esse cálculo aqui? Eu não entendi o cálculo. Calma que você vai passar a entender. Quando é obra de pessoa jurídica, pessoal, a alíquota da aferição indireta, tá? A alíquota para pagar o imposto de forma indireta, ela muda conforme o regime tributário. Primeiro ponto que você precisa saber. A alíquota da aferição indireta para obra de pessoa jurídica muda conforme o regime tributário da empresa. Pô, quais são os regimes tributários que existem no nosso país? Para empresas, lucro presumido, lucro real, simples nacional. Para o setor imobiliário e construção civil, regime especial de tributação, RET. Perfeito? Então, se você tem um cliente que ele é uma pessoa jurídica, um exemplo, uma construtora, que as atividades imobiliárias, a maior parte é vedada ao Simples Nacional. Loteamento, incorporação é vedado. Então é lucro presumido ou lucro real, ou vai ser RET, né? Algumas atividades. Agora, as empresas que executam obras para terceiros, que são as construtoras, então aquele KNAI 420.400, que é a construção de edifícios, tá? Ou outros KNAIs de prestação de serviço, essas atividades são permitidas no Simples Nacional. Essas atividades são permitidas no Simples Nacional, tá? E aí, então, é o seguinte, olha, se você tem um cliente que é uma construtora, que opta pelo Simples Nacional, qual é a alíquota para pagar a aferição indireta no Simples? Tá aqui. Aí você tem que analisar também um outro ponto importante, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Mas o que é isso? É de comer? Não. O que acontece, pessoal? Existe uma contribuição substitutiva aonde a empresa ela deixa de pagar, por exemplo, esse percentual aqui de 20% sobre a folha de salários para pagar um percentual de imposto de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. E aí algumas empresas, por questões de planejamento tributário, elas fazem opção por essa contribuição substitutiva, que a gente chama de desoneração da folha de pagamento. Aí a desoneração da folha de pagamento, quando acontecer da empresa optar, as alíquotas da aferição indireta caem, porque a empresa deixa de pagar a cota patronal sobre a folha de salários, tá? Ok, então, quando a empresa é do Simples Nacional, que ela não é optante pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a famosa desoneração da folha, a alíquota da contribuição, gente, para pagar a aferição indireta vai ser 31%. Então a empresa do Simples vai pagar 20% de cota patronal, 3% de RAT e 8% de segurado, tá? Que vai dar um total de 31%. Não paga terceiros. Por que não paga terceiros? A lei do Simples Nacional dispensa as empresas do Simples que fazem a tributação das suas receitas da atividade no anexo 4 do pagamento da contribuição para terceiros. Por isso que é 31%. Agora, se essa empresa que opta pelo Simples, se ela optar pela contribuição substitutiva, pela CPRB, desoneração da folha, ela deixa de pagar 15% na folha de salários e ela paga lá um percentual sobre a sua receita bruta. Isso é a desoneração. Aí quem faz planejamento tributário para reduzir carga tributária faz essa opção. Aí o que acontece? A partir de 2025, pessoal, o governo federal ele está trazendo de volta a reoneração da folha. A CPRB ela vai deixar de existir em 2028. A verdade é essa. Então, a partir desse ano, todas as empresas voltaram a pagar um percentual sobre a folha de salários. Então, aqui, quando a empresa ela optar pela aferição indireta, ela vai voltar a pagar 5% de INSS patronal na aferição indireta.
está desonerado só 15% em 2025, tá? Então aqui, né, a alíquota da aferição indireta para essas empresas vai ser de 16% quando optar pela CPRB, Simples Nacional. Quando a empresa for optante pelo lucro presumido e lucro real, a alíquota da aferição indireta será 36,8%, quando não for desonerada. E quando ela optar pela desoneração, aí a alíquota da aferição indireta vai ser de 21,8%, tá? Certo? Bom, até aqui você entendeu que então a Receita Federal, olha só pessoal, o que eu falei para vocês lá no começo, qual é a metodologia por trás do cálculo das contribuições previdenciárias, do INSS de obra? É tudo isso aqui que eu passei para vocês. Primeiro, a Receita tem toda uma metodologia para calcular a base de cálculo, que é a remuneração de mão de obra total. Segundo, ela tem alíquotas definidas para pessoa física e para pessoa jurídica conforme o seu regime tributário. E só depois, então, é que chega-se no valor do INSS devido por aferição indireta. Perfeito? Mas, Márcio, isso parece muito complicado. Parece, mas a partir do momento que você estuda, você vai anotando, você vai colocando em prática, isso vai chegar um momento que vai ser rotineiro para você. Você vai fazer os cálculos com os olhos fechados, a verdade é essa. Então, né, hoje eu vou te mostrar, você só precisa entender a lógica do cálculo, seguir um método validado e saber onde aplicar e repetir isso com confiança para os seus clientes, tá? O que parece difícil hoje, pessoal, é exatamente o que vai te dar autoridade de abrir espaço no mercado. Então, parece difícil, mas com o tempo isso fica fácil. Com a repetição, tá? Com a dedicação, com o empenho, isso fica fácil.